Então, aqui, para a gente entender um pouquinho sobre o que nós falamos na aula anterior, sobre o René Descartes. Meu casaco. Posso pegar? Então, ele começa aqui falando o seguinte, ó, voltemos para Descartes. Em vários textos, o filósofo seiscentista, porque é 1600, insiste sobre a distinção. Opa, peraí, chegou alguém? Yasmin. Ele insiste. Oh, Jesus Cristo, diminuiu. Aqui. Então, o filósofo seiscentista insiste sobre a distinção entre a alma e o corpo. Em Meditações, no exercício da dúvida metódica ou hiperbólica, que é aquela dúvida exagerada, após refletir sobre os atributos do corpo, nenhum deles é indubitável, e os da alma, vários deles ligados às demandas corporais, somente o pensamento aparece a Descartes como característica diferencial do espírito, como aquilo que não pode ser detectado do eu, destacado do eu, perdão. Como qualquer objeto que encontramos ao nosso redor, o corpo é divisível, ao passo que o espírito configura uma substância pensante e una, e a qual não se aplica o princípio da divisibilidade. Então, aqui o René Descartes, como eu falei na aula anterior, quando ele propõe para a gente lá no texto, né, que existe lá um gênio enganador, né, um gênio maligno e um Deus enganador, e que a nossa razão é que vai mediar as coisas, que vai orientar as coisas, ele está fazendo ele está fortalecendo a ideia de que o pensamento, né, ele prescinde de qualquer parte do nosso corpo, a partir do pensamento, né, abstrato, é que eu vou interpretar a realidade, estruturar o mundo. Né? É o pensamento que é mais importante na filosofia do Descartes. Por isso a dúvida metódica. E eu vou falando aqui, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Se alguém tiver dúvida com o que foi dito na aula anterior, né, com o que está sendo dito agora, pode falar. Só abrir o microfone aí. Porque aqui esse pensamento não é muito fácil mesmo, não. Podemos perder parte do nosso corpo sem que isso incorra. Opa, chegou alguém? Peraí. Então, podemos perder parte do nosso corpo, sem que isso incorra em perda de substância pensante. Então, mais uma vez aqui, o René Descartes está falando para a gente, ó, o pensamento, ele não está, isso é o pensamento, isso aí é a filosofia do Descartes, né? O pensamento não está ligado ao corpo. Ele não precisa do corpo para poder acontecer. Incorre em perda de substância pensante. Ademais, a substância extensa, que é o corpo, não admite a sobreposição de extensões. Um corpo não pode ocupar o mesmo espaço ocupado por outro corpo. Propriedade essa que não pertence à substância pensante. Então, o pensamento, a ideia, né, você pode ter várias ideias no mesmo espaço, né? Ao contrário do corpo. Né? Corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Descartes afirma ainda que as impressões que recebemos do nosso corpo, nós não recebemos dele todo, mas do cérebro, órgão responsável pela mediação entre nossa substância material e nossa substância pensante. Então, mais uma vez aqui, só para exemplificar, ele está falando da separação entre corpo, né, corpo e alma, corpo e pensamento. Peraí. Eu não compartilhei o texto, né? Tá. Então, podemos perder. Deixa eu aqui. Descartes afirma ainda que as impressões que recebemos do nosso corpo, nós não recebemos dele todo, mas do cérebro, órgão responsável pela mediação entre nossa substância material e nossa substância pensante. Tá chegando, gente. O problema é que toda vez que eu fecho aqui, ele diminui. Então, aqui, ó.
É o espírito que sente por meio das impressões que recebe. Aqui, que recebe. Que recebe o corpo. É a alma que vê e não o olho, segundo Descartes. Nesse contexto, se por um lado Descartes admite que há certas coisas que a luz natural não é capaz de nos ensinar, nem aquela do corpo, nem a do corpo, perdão, aquilo que nos causa... não dá para ler direito, peraí. Aquilo que nos causa... Nesse contexto, se por um lado Descartes admite que há certas coisas que a luz natural não é capaz de ensinar, nem a ajuda do corpo, aquilo que nos causa prazer é aquilo que nos causa dor, por exemplo, o filósofo, por outro, afirma, pois é, ao que me parece, somente ao espírito e não ao composto de espírito e corpo que compete conhecer a verdade das coisas. A tradição cartesiana implica, portanto, o afastamento do sujeito em relação ao objeto. Segundo Merleau-Ponty, que é o filósofo que ele está falando aqui, opera-se a purificação da substância extensa, doravante compreendida como soma de partes exteriores umas das outras. Aí se concluindo o corpo e a purificação da substância pensante da alma, ser inteiramente presente a si mesmo em substância, em distância. O que ele está querendo dizer aqui para a gente é que é uma separação. No pensamento de Descartes, há uma separação entre corpo e mente. Né? As coisas estão separadas. A gente pode pensar várias coisas, né? Quando você senta para descansar, né? Para você imaginar coisas, você não precisa da sua mão, não precisa do seu pé, não precisa da sua perna, né? Você pode, inclusive, quando a gente fala que ler, né, é uma viagem sem sair do lugar, né? Você pode usar a sua imaginação. É isso que ele está, né, falando para a gente. A clareza encontrada de um lado em nós e de outro fora de nós, assim, ou se existe... a clareza é encontrada de um lado em nós e outro fora de nós. Assim, ou se existe como coisa, a análise de suas partes revela tudo o que ela pode ser. Ou se existe como consciência, como poder puro de entendimento de si mesmo e dos objetos exteriores. Entretanto, aos olhos de Merleau-Ponty, as reflexões mais célebres de Descartes, né? Célebres de Descartes, e que se encontram em algumas poucas passagens de seus textos e cartas, são aquelas em que o filósofo, de 1600, investiga a união da alma e do corpo, vislumbra uma zona abissal do ser, entre a contradição e então decide fechá-la ao pensamento filosófico. Voltemos a um trecho de Meditações. Aí, na verdade, não interessa a gente. Na verdade, eu queria só mostrar esse trecho para dizer para vocês que o pensamento do Descartes, na verdade, ele está falando da separação entre o corpo, o que é extenso, o que é extensão, e o pensamento, né? Que são ideias abstratas, que você não tem como, né, tocar, e elas podem estar, né? Elas podem circular no seu pensamento, em cada um de vocês que estão aí, que estão pensando, né, a respeito do que eu estou falando, o Alisson, a Aníris, a Beatriz Conceição, a Beatriz Gonçalves, a Júlia, a Laura, o Lucas, o Miguel, quem mais está aí? O Nicolas e Yasmin, né? Cada um de vocês está pensando alguma coisa aí, né, na cabeça de vocês aí, a respeito do que eu estou falando, muito confuso. Isso aqui eu entendi, não entendi. Então, esse pensamento, né, ele não depende do corpo de vocês, né? Está dentro da cuca de vocês. Vamos ver aqui o que a gente ficou de ler no livro, no finalzinho do livro da semana passada, que foi o final do texto, na verdade. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, depois que eu li aqui, né, sobre esse pensamento do Descartes, se é muito complexo, ou se tem alguma curiosidade, ou se leu alguma coisa em algum lugar que tem a ver com o que a gente falou aqui, nessas duas aulas. Ele tá falando aqui, nós paramos aqui, ó, em outras palavras, o filósofo percebe que se um enganador o engana, ele, Descartes, tinha de ser alguma coisa, algo, enquanto era enganado. E se duvidava, também devia ser algo que existia enquanto duvidava, mesmo que não tivesse corpo. Acabamos de falar, né? O pensamento separado do corpo. Essa reflexão é resumida de maneira mais clara em sua obra Discurso do Método.
Foi um livro que eu falei na aula passada. Enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não não seriam capazes de abalar, julguei que podia aceitá-la sem escrúpulo, como primeiro princípio da filosofia que procurava. Então ele está falando aqui, né, que eu, né, o eu, na verdade, ele prescinde do corpo, né, o nosso pensamento, né, o que está dentro de nós, que é abstrato, ele não depende de um corpo necessariamente. Observe que o próprio ato de pensar, sem importar os conteúdos, não pode ser colocado em dúvida por aquele que duvida. Tente duvidar que está pensando agora, nesse mesmíssimo instante, agora, né? Você verá que enquanto duvida que está pensando, pois é impossível duvidar sem pensar. Só para exemplificar o que ele está falando aqui, que parece que é um jogo de palavras, né? Vou tentar exemplificar com a própria vivência da gente, né? O que ele quis dizer aqui seria mais ou menos assim: eu não posso assistir ao Meet que eu estou assistindo. Seria impossível, né? Porque você está assistindo, né? A não ser que você tenha só ligado o celular e se afastado daqui da tela. Mas você não pode dizer que não está assistindo o que está assistindo. É mais ou menos assim, né? Voltando aqui no texto. Então, portanto, você pensa com certeza. Ora, se você pensa, deve haver algo, que é você, que produz esse pensamento. Você deve ser, no mínimo, uma coisa que pensa. Daí a conclusão de Descartes, uma das mais célebres frases da história da filosofia: penso, logo existo, que ficou conhecida como cogito, forma reduzida de cogito ergo sum, da mesma frase em latim. Essa foi a primeira certeza de Descartes, a de existir como coisa que pensa, enquanto pensa. Ele não podia ainda concluir que há uma coisa corporal, mas pôde afirmar que existe uma coisa pensante. A partir dessa certeza, o filósofo trataria de alcançar outras certezas, como a existência de Deus e do mundo material, na sequência de suas meditações. Como o estudo dessas certezas excede os propósitos desse capítulo, sugerimos que você, se ficou curioso ou curiosa, leia a sequência das reflexões do filósofo na obra Meditações. Então, só para... A gente estamos aqui já com um tempinho. Na verdade, o que eu quis trazer nessa aula era mais ou menos tentar fechar ou tentar clarear um pouco do que foi dito na aula anterior, porque alguns mandaram mensagem para mim falando que eu não tinha entendido muito bem. Eu gostaria de saber de vocês, né? Vocês podiam abrir aí o microfone e fazer perguntas se não entenderam ou alguma coisa que ficou sem compreender, né, no texto. Porque, na verdade, o que a gente fez? A gente veio caminhando desde a dúvida filosófica, né, passando pela importância da dúvida até chegar nessa dúvida metódica. Na verdade, foi ao contrário. A primeira dúvida, a importância da dúvida, depois a dúvida filosófica, que é a suspensão do juízo, para chegar agora na dúvida metódica ou hiperbólica de René Descartes, né? O autor do livro que a gente está estudando, ele veio preparando a gente para a gente, agora sim, adentrar ao pensamento filosófico. Por isso que, eu não sei se vocês concordam comigo, precisa ler com calma e repetir várias vezes a mesma coisa, né? Para a gente entender o que o Descartes está falando para a gente. E aí? Alguém quer fazer uma pergunta? Ou fazer um comentário? Pode ser no chat também. Tá. Em uma definição simples, o que é a dúvida metódica? Então, Miguel, a dúvida metódica, na verdade, ela é essa dúvida que duvida de tudo. Tudo que está em volta, você coloca em questão, né? Até conseguir chegar numa conclusão que seja razoável, né? Não acreditar, ele exagerou, né? Inclusive,
no texto que a gente leu na semana passada, ele questionou a própria existência, né? Ele teve aquela questão do sonho, né? O que é real? Eu estou aqui, é o real ou o meu sonho é a realidade? O professor Bernardo está chegando aí. Fala, professor. Então, quando você se questiona sobre tudo e qualquer coisa, por exemplo, e se eu estiver vivendo numa, não sei, se eu estiver vivendo numa coisa paralela e se alguém me controlar, seria uma dúvida metódica? Não, o que você falou, como é que é? Repete, por favor. Se eu estivesse vivendo numa simulação e alguém estivesse me controlando, e se eu, na verdade, não estivesse vivendo? Isso é uma hipótese. Isso é uma hipótese. Você vai, na verdade, na medida em que você vai questionando o ambiente onde você está, né? Você vai aplicar a dúvida metódica a esse ambiente, você vai descobrir se é virtual ou se é real. Você está me falando, na verdade, o que a gente conversou na semana passada, quando ele deu o exemplo da Matrix, não é isso? Yasmin? Oi. Na aula passada eu não pude assistir, eu tinha umas coisas para fazer aqui. Sim. E acabei, não pude assistir. Mas, curiosamente, o que você falou agora tem tudo a ver com o exemplo que ele deu da Matrix, que é um lugar que você está lá virtual, né? E ele tem aquela questão da pílula que ele toma, né? Você quer ficar na ilusão ou quer a verdade, né? A verdade seria, a pílula da verdade seria essa pílula do questionamento da indagação. Vocês viram o filme? Yasmin, você viu o filme? Não, nunca vi, não. Então, Beatriz, viu o filme, Beatriz? Não, nunca vi. Pô, vocês têm que ver, acho que é o Matrix, é o primeiro Matrix. Isso que é muito interessante. Miguel. No caso, a dúvida metódica é duvidar de tudo à minha volta, algo assim, de uma forma exagerada? Sim, você questiona todas as coisas que chegam para você, né? Na verdade, o que acontece? A gente tem que imaginar também que o René Descartes, nessa época, né, ele estava, isso também nós falamos na semana passada, ele estava questionando também os ensinamentos que ele estava recebendo dos seus professores. Então, as questões dele não eram respondidas pelos professores, e por isso tem o discurso do método. No discurso do método, ele diz que ele tratou o mundo como um livro, porque os seus professores, né, com aquele conhecimento enciclopédico, não davam para ele subsídios para responder os questionamentos dele, esses questionamentos que estavam no interior dele, né? Como é que funciona a razão, né? Como é que a percepção, como é que se dá a percepção? Ele não se satisfez com as explicações dos professores, né? No nosso caso aqui, né? Se fôssemos aplicar o pensamento de Descartes, é assim, não aceitar tudo que digam para a gente, né? A gente analisar e analisar tudo que chega para a gente metodicamente antes de emitir uma opinião. Entendeu, Miguel? Sim, entendi. Beatriz ia falar? Professor, sim. Como a gente diferencia a dúvida filosófica da dúvida metódica? Tipo, tem qual ponto que fala assim, nossa, esse daí diferencia totalmente essas duas formas de dúvida? Então, foi boa pergunta, por quê? A dúvida metódica, na verdade, ela é um método para você operar a abordagem filosófica em um assunto. Compreendeu? É como se fosse, é o método, né? Então ela tá dentro da dúvida filosófica. Fala. É como se a dúvida metódica estivesse dentro da dúvida filosófica, é isso? Isso. A dúvida metódica como diz a metódica, né? É o método, é o caminho, né? Um dos caminhos, porque nós estamos falando do René Descartes, né? Esse é o método que ele desenvolveu para fazer uma abordagem filosófica de qualquer assunto, de qualquer circunstância, né? Perfeito, muito boa pergunta. Alguém mais? Bernardo, quer falar alguma coisa? Estamos falando de René Descartes e a dúvida metódica. Eu peguei aí no meio do caminho, eu vou deixar mais para frente. Vou prestar mais um pouco de atenção para não falar besteira. Beleza, tranquilo. É porque nós fizemos uma leitura aqui curta de um texto que eu, na verdade, encontrei nessa revista aqui, que ajudou um pouco, não sei se ajudou, né? Porque eu estou perguntando para ele, se ajudou um pouco a entender
o que nós lemos no texto anterior, que é o texto do livro mesmo, ali do didático, né? Tá mais mastigadinho, mas aí eu meio que fiz um resumo, né? Um flashback, falando que o René Descartes, tinha a ideia de que o pensamento estava separado do corpo. Então, eu posso desenvolver pensamentos dentro de mim que não necessitam da minha mão, do meu pé, nem do meu tórax, né? Eu posso estar sentado no lugar aqui, como eu dei o exemplo anteriormente. Quando você lê, você você viaja sem sair do lugar, né? Seria um exemplo mais assim básico, né, para explicar o René Descartes. Alguém mais aí, Laura, Júlia, querem falar mais alguma coisa? Podemos ver aqui um trecho aqui então na meditação. Vamos ver aqui, meditações do René Descartes. E aí a gente pode abrir para mais perguntas. Mas eu gostei das perguntas, hein? Muito bom. Então está aqui, ó, menos conhecido, porque essa obra aqui é menos conhecida e é mais complexa, essa obra do René Descartes, Meditações Filosóficas. Menos conhecidas pelo grande público do que o discurso do método para os filósofos, porém, Meditações Metafísicas constituem a obra mestra de René Descartes, livro em torno do qual se articulam todos os outros textos. E mais, um pilar e um eixo para toda a história da filosofia. As meditações devem ser lidas por si mesmas, sem referência histórica ou erudita. Não que não tenham história, como qualquer outro texto, mas porque traçam um presente eterno à trajetória de um pensamento que decidiu apoiar-se apenas em si mesmo, contar apenas as suas próprias forças para ter acesso à verdade. É o que eu estava falando, né? O René Descartes ele vai valorizar muito a razão, né? Por isso aquela história do Deus enganador e do gênio maligno, né? Ele cria esses personagens para fazer com que quem é que vai mediar, quem é que vai me nortear? É a minha razão. Não vou dar ouvidos nem ao gênio enganador, nem ao Deus enganador, nem ao gênio maligno. Deixa eu ver aqui se tem alguns trechos aqui, mas aqui é só exercício. Vamos ler esse pedacinho aqui. Depois do estudo da dúvida metódica de René Descartes, acreditamos que você tenha compreendido um pouco mais sobre o que é filosofar e como se filosofa. Aí respondendo aí a pergunta da Beatriz, né, quando ela falou sobre a dúvida metódica, né, qual a diferença entre a dúvida metódica e a dúvida filosófica. Você deve ter percebido, entre outras coisas, como é importante aprender a suspender o juízo e a pesquisar mais profundamente um assunto antes de emitir uma opinião sobre ele. Falamos sobre isso agora, né? Quando o Miguel perguntou aí, a dúvida metódica tem essa possibilidade de nos propor, né, de nos proporcionar o momento de você ouvir alguma coisa, né, analisar aquilo que se ouve e antes de emitir um parecer ou uma opinião, analisar, né, comparar, né, com outros assuntos, né, checar, né. Tudo que nos parece mais evidente em determinado instante pode ser percebido como falso ou incerto, se analisado em um outro instante, ou outra perspectiva, né? E com mais rigor. Nesse processo também se descobre, muitas vezes, o sentido ou as razões profundas de certos fatos, atos ou crenças, dos quais tínhamos antes apenas uma compreensão superficial. Outros aspectos importantes... Opa, chegou mais gente aí? Luiz Felipe. Outro aspecto importante que acabamos de trabalhar é a ideia de que a investigação filosófica, olha aí, Beatriz, sobre determinado tema deve ser conduzida com bastante critério, de maneira metódica e ordenada. Olha aí, respondendo de novo a Beatriz. Em tudo o que se diz deve estar bem fundamentado. Como já dissemos, não existe apenas um tipo de método para isso. Então, nós estamos estudando um método, que é o do René Descartes. No caso de Descartes, aqui vão algumas dicas sobre o seu método, seguindo em grande parte até nossos dias, né? Seguido em grande parte até nossos dias pelos cientistas. Então, por exemplo, aqui, ó, sempre que possível, deve-se partir do mais simples, isto é, daqueles conceitos que podem ser compreendidos com mais simplicidade, sem depender da compreensão de outros conceitos, até chegar ao mais complexo, isto é, os conceitos compostos, que pressupõem outros conceitos em seu entendimento. Um exemplo bem fácil. Para saber fazer uma soma, conceito complexo, você precisa entender primeiro o que é o número, né, o conceito simples, e depois o conceito de adição, conceito menos simples que o número, pois depende desse para ser entendido.
Geralmente se vai do que é básico, dos fundamentos, até o corpo completo de determinado assunto. Por exemplo, para entender o tema da violência social, comece por investigar aquele que pratica, né? Aquele que pratica o ser humano. Então, o que é o ser humano? A filosofia vai perguntar, né? Como funciona? Quais são qual o comportamento? Por que ele se comporta de tal jeito? Nós falamos sobre isso numa aula do mito, eu acho. Em suas diversas dimensões básicas, né? Mental, emocional, física, por exemplo, bem como em sua interação com o meio ambiente, com outros seres humanos e instituições sociais, e assim progressivamente. Na verdade, meus queridos, a gente está aqui, né, aprendendo um método, né, de apreensão ou de abordagem filosófica, que é o método Descartes. Mas eu consegui aqui voltar, né, àquela pergunta da Beatriz, juntamente com a pergunta do Miguel, falando sobre, né, o que é a dúvida metódica e qual é a diferença entre dúvida metódica e dúvida filosófica. Alguém quer falar alguma coisa? Fala aí, Bernardo. Eu estava escrevendo ali, não sei se eu sumi da tela, enfim. Eu acho interessante como a construção do pensamento, né, filosófico, ele, de certa forma, ele se aproxima do que a gente chama de método científico, né, da questão de observar e pensar. Lógico que cada filósofo vai ter uma forma de tratar um problema, talvez por isso que a gente tenha diferentes escolas filosóficas. Já na ciência, a gente não tem esse, entre aspas, problema, né? Porque a forma de pensar a ciência, ela é sempre a mesma, ela tem um método de como fazer ciência. E é interessante que nessa época do René Descartes, a gente está falando ali do 1600 e alguma coisa, a química, né, a ciência como a gente conhece, ainda não era ciência. Ainda era tratada como um método filosófico. Né? Você tinha os filósofos e tinha os alquimistas, que mais tarde, né, no finalzinho de 1700, meados de 1700, 100 anos depois disso aí, o Lavoisier, de fato, consegue estruturar o pensamento filosófico para o pensamento científico. Sim, correto. E você, na verdade, você está me dando a oportunidade de dizer que a gente pode, né, afirmar, baseado nisso que você falou, que a ciência tal qual a gente conhece hoje, ele veio da filosofia, né? O Aristóteles foi o primeiro cientista, se a gente for pensar assim, ele que organizou, ele fez uma taxonomia de animais, de objetos, ele organizou, né? Ele sistematizou o conhecimento. Ele seria, né, assim, a gente pode afirmar que ele seria o primeiro cientista. Né? E esse método aí, né, que o René Descartes propõe para a gente, é o que a gente aplica, né, quando a gente vai fazer por exemplo, uma dissertação, vai fazer uma elaboração de pesquisa, né? Você organizar as coisas do mais simples para o mais complexo. Você não pega tudo, você não fala de tudo, né? Você vai de um ponto, né, simples e vai agrupando, vai complexificando, né? Vai problematizando. Então, muito interessante isso. A filosofia é linda. Exatamente, a mãe de todas as ciências. É porque a gente não, né, a gente não viveu nesse período de 1600, de 1500, mas o camarada, né, por exemplo, o Leonardo da Vinci, você pode considerar ele como um filósofo, porque ele não era só, ele era matemático, ele era astrônomo, ele era pintor, ele era músico, ele era inventor, ele, né, todo o campo, todas as áreas do conhecimento, né, ele meio que jogava, ele, né, pesquisava, ele fazia as próprias tintas, ele fazia as próprias telas, né, ele construía não só a madeira, como a parte da tela mesmo, né? Então, ele fazia os pincéis, né? Eu estudei com um professor de arte que ele tinha essa proposta, né? De fazer o próprio carvão, a própria tela, né? As próprias tintas. Muito, assim, quase que uma guilda ali, né? Que eu convivi lá no ateliê dele durante uns 3 anos. Ia todo sábado, eu ficava lá de 7 da manhã até as 9 da noite, conversando, pintando, né? Ouvindo música. Era essa convivência, esse aprendizado, né? Na convivência, né? É muito interessante. Mais alguém aí pra gente, ou a gente continua um pouquinho mais a leitura? Só não sei se algum não quer falar. Desculpa, fala aí, Miguel, depois eu Miguel. falo. Então, lá na página, deixa eu ver qual é a página que está aqui. Vou voltar um pouquinho, peraí. A gente parou na página, 50, né?
Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar rapidamente, que ele fala aqui. Aqui, ó. Vou compartilhar para você. É porque você não estava na última aula, né? Não tem problema. Peraí. Aqui, ó. Trata-se do argumento do gênio maligno. Vamos ver se esse aqui é o gênio maligno. Eu acho que é o segundo artifício que ele usa para explicar o processo aqui. O argumento do Deus enganador, ele fala, com ele, qualquer ideia vinda dos sentidos ou da razão pode ser enganosa. Tem o Deus enganador, tem aqui o argumento do gênio maligno, né? Um ser que não teria a perfeição ou a bondade de Deus, como defendem crentes e teólogos, mas seria muito poderoso e cheio de estratégias para fazer com que qualquer pessoa se iluda. Ele, na verdade, Miguel, cria esses dois personagens para fundamentar a ideia dele de que a razão é que vai nortear. Ele não vai ouvir nem o gênio maligno, nem o Deus enganador. Depois você volta lá no livro, dá uma lida nesse texto, né? Porque esses são artifícios que o René Descartes criou para poder explicar o funcionamento da nossa razão, né? Da razão, né? Isso foi uma forma que ele encontrou de explicar. Isso não está querendo dizer, não tem a ver com religião, não. São só personagens que ele cria para poder explicar como funciona a nossa cuca. Respondido aí? Sim. Beleza, então vamos seguir aqui na nossa leitura. Já temos tempo. Se bem que hoje está rendendo tempo. Não sei o que está acontecendo. A minha noção de tempo está meio baqueada. Então, aqui. Sabemos, porém, que as conclusões às quais chega um filósofo muitas vezes podem causar frustração naquele que o acompanhou com tanto interesse. Se isso acaba de acontecer com você, podemos dizer que é compreensível, mas tenha paciência. Tanto em filosofia como na vida, em geral, é importante não ser precipitado nem preconceituoso, como recomendou o próprio René Descartes, principalmente quando se trata de aprender. E é isso que você está fazendo agora, aprendendo a aprender, aprendendo a filosofar. Então, mais uma vez, respondendo aí a Beatriz, né? Na medida em que a gente faz questionamentos, a gente pergunta, né, a gente também está aprimorando a nossa capacidade de analisar a realidade, né? Fazer perguntas, né? Mesmo que sejam óbvias e simples, a gente já falou sobre isso, né? Perguntar não é sinal de incapacidade intelectual, muito pelo contrário, sinal de inteligência, né? Voltando lá no texto. Esse texto, eu gosto desse texto, ele é explicadinho. Mas você tem paciência, ok. Filosofar, já li isso aqui. Assim, considere primeiramente que você ainda tem pouca experiência filosófica. Além disso, você é jovem. Nós somos jovens, né? E a filosofia é algo para toda a vida. Muitos temas ou explicações oferecidos por determinado pensador fazem mais sentido em certas... Ó, liquidificador, em certas etapas de nossa existência do que em outras. Portanto, vá com calma. Se algumas pistas fornecidas por ele não parecem ser úteis ou significativas para você agora, deixe-as guardadinhas em um canto de sua memória até surgir um momento adequado para resgatá-las. Você não vai se arrepender disso. Então, é uma coisa que meu tio falava muito, né, com relação à música, né? Ele era aficionado por música e aí botar um disco lá, você não curtiu muito esse som? Então, peraí, vamos guardar esse disco aqui, que não está na hora de você escutar, né? Daqui, né, ano que vem, ou daqui um tempo, você escuta de novo. Aí você vai ouvir coisas diferentes. Então, eu fui educado musicalmente, antes de entrar para a escola de música, nesses termos, né? Eu ouvia, não compreendia, né, tirava essa ideia de gosto, né? Eu não compreendia aquilo, então ficava para depois. E aí, mais velho, eu falei, caramba, esse som aqui que meu tio falava, realmente tinha alguma coisa ali que eu não conseguia perceber. Fala aí. Celso, eu tive essa mesma experiência quando eu estava no segundo ano, primeiro ano do ensino médio, que uma professora de português falou isso sobre os textos clássicos, que a gente era obrigado a ler texto clássico na minha escola, né? Então tinha que ler essa de Queiroz, tinha que ler Machado de Assis,
E, pô, eu queria ler a revistinha em quadrinho, eu queria ler Cebolinha em Cascão, eu queria ler esse tipo de revista assim, mais para minha cabeça. E aí ela teve ela era um pouco diferente das outras professoras, ela falou isso. Cara, não é que o livro é ruim, ele não é para você nesse momento. Então, quando você tiver um pouco de mais de maturidade, quando você deixa o livro descansando, daqui a pouco você lê. É muito interessante também, tem até trabalhos publicados em relação a isso, com o livro Pequeno Príncipe. Quando as pessoas de 10 a 15 anos lê, de 20 a 25 anos lê, de 30 a 35 anos lê, de 60 a 65 anos lê, a percepção do livro é completamente diferente. Mesmo sendo a mesma pessoa lendo ao longo da vida, ou pessoas diferentes. Isso é muito interessante, como é que a percepção das coisas ela vai mudando ao longo da vida, né? Que a gente vai acumulando coisas, é impressionante. Então, isso aconteceu há pouco tempo. O livro, eu até falei, acho que foi na aula, ontem você estava na aula também, do livro de 1984, do George Orwell, né, que é a indicação para leitura para a prova da UERJ. Eu peguei para ler de novo. E, cara, assim, no capítulo 2, lá, na parte 2, no capítulo 9, ele faz uma descrição do que a gente está vivendo hoje, cara. Entendeu? Pô, assim, que isso, meu irmão? Eu li esse livro, acho que eu não era nem casado. Aí peguei para ler agora, é assim, impressionante. Se você ler o livro, se você ler esse livro, alguém pegar para ler, vocês vão ficar assustados, porque, inclusive, essa coisa que a gente vive, né, de retirar, quanto mais você retira palavras, né, quanto mais você não incentiva a leitura, né, quanto menos repertório vocabular nós temos, menos capacidade de relacionar assuntos diferentes, né? E ele fala disso no livro, porque o livro fala que existe uma reedição do jornal a todo momento, a toda hora, para confundir as pessoas. Está havendo uma guerra, mas as pessoas elas não sabem porque elas leem o jornal, né? O jornal que é reeditado, os textos são reeditados com palavras novas. Ele tem até uma terminologia que é a novilíngua. A novilíngua ela vai retirando letras e vai fazendo com que a palavra fique cada vez menor. Então, quanto menor a palavra, né, o seu pensamento também vai ficando reduzido. Pô, é sensacional o livro, sensacional. É muito atual. E tem a ver com filosofia também, né? George Orwell, completamente. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nisso que a gente está falando aqui, vocês acharam muito difícil aí o pensamento do Descartes? Acharam o pensamento do Descartes difícil ou o texto difícil? Coloca aí no chat aí, por favor, professor. O Miguel falou aqui, de acordo com o conhecimento que ganhamos ao longo do tempo, observamos as coisas de um jeito diferente. Exatamente. Exatamente, né? A experiência, nós falamos sobre isso também, em alguma outra aula de filosofia, né? A sua subjetividade, a experiência que você vai tendo, vai te dando um outro olhar, né? Da realidade. Quem quer falar? Pegando essa ideia do que o Miguel falou, pegando esse gancho, é muito interessante quando a gente amadurece em relação ao conhecimento e a gente consegue conectar as informações que a gente tem e transformá-las em conhecimento. E a nossa escola, né, puxando a sardinha para o Sebrick, mas a nossa escola ela consegue fazer isso muito bem, porque a gente tem um corpo docente que trabalha em diferentes vertentes. Então, você tem o Bernardo, que é um pouco mais quadrado em relação ao pensamento de como educar. Então, é um cara que dificilmente vai sair com vocês da escola. Mas você tem a Juliana, que sempre leva para os rolezinhos, sempre leva para os lugares. Você tem o Celso, que tem uma aula de filosofia mais aberta para discutir. Então, as informações que você vai tendo, né, as experiências que você vai tendo ao longo das diferentes tipos de aula, vai te dando informações diferentes, que quando você consegue conectar isso, cara, é muito bizarro. Uma experiência que a gente teve, o Celso conhece, a Tawane, quando ela foi na casa de descoberta com o passeio da escola, que a menina começou a explicar sobre química, né, sobre por que o gosto da laranja é laranja, do limão é limão. Que a única diferença é um carbono, que a gente chama de carbono quiral. Aí ela, caramba, esse carbono eu vi lá na aula de química. Calma aí, mas laranja e limão tem a ver com agricultura, que é biologia. Mas a cor laranja vem de nome laranja, que é português. Olha a filosofia que ela deu aquele start, caramba, eu estou unindo informações em conhecimento. É muito interessante quando isso acontece. E a experiência vai dando cada vez mais. E essas informações a gente vai conectando cada vez mais com o nosso conhecimento. Muito bem, o professor ajudou a me lembrar aqui que
o mais importante das aulas de filosofia, no Sebric, com o professor Celso, não é guardar o ano que o Descartes nasceu, nem que ele morreu. Isso está registrado, você vai no Google e vê, né? Sobre a vida dele você pode ler. O mais importante é a gente começar a pensar, ter a possibilidade de pensar a partir do pensamento dele, né? Como é que entender o que ele está falando, né? E começar a fazer os nossos próprios pensamentos a partir do pensamento de Descartes. É óbvio que isso, né, tá mais para o plano de quem vai fazer a graduação em filosofia, mas não impede de você, né, no seu círculo aí mais próximo, né, começar a relacionar as coisas. Isso te ajuda, né, nas outras matérias. Esse tipo de pensamento, de exercício de pensamento, te ajuda nas outras disciplinas, como o professor Bernardo falou. A tua experiência, né, a experiência que você tem de vida, ela vai alimentando e vai enriquecendo e vai melhorando a sua maneira de olhar o mundo, vai transformando a sua maneira de olhar o mundo. Então, você, juntamente com o amadurecimento natural, né, que vocês estão tendo, corporal e tal, tem que ter esse amadurecimento mental também, né? E quando vocês estiverem na graduação, né, fazer esse exercício continuamente, né? E aí essa vai ser a diferença de vocês para outros alunos, né? Eu acredito que seja isso. Vamos ver aqui, vamos ver se dá para terminar aqui o texto. Eu acho que eu já terminei o texto. Tem só as perguntas aqui, não vou mais... Acabou o texto, gente. Nicolas, fala alguma coisa aí, Nicolas. Deixa eu ver. O Bernardo... Não, peraí. Bernardo... o Bernardo Balado falou que é difícil. Achou difícil, Bernardo? Tô achando que foi um aluno que falou difícil? O pensamento de Descartes? Não, foi eu mesmo. Foi eu que falei, eu acho difícil. Difícil o texto e o discurso do método é um livro que todos vocês, eu vou ver se eu consigo encontrar em PDF, todos vocês podem ler, é bem simples, né? As meditações filosóficas e metafísicas é um pouco mais casca grossa, aí é para quem mesmo vai estudar a filosofia. Não faz bom... Não entendi, peraí. Sim, é verdade, a gente tem que dar uma chacoalhada, né? E um professor meu falava sempre assim, uma vez eu cheguei na casa do meu orientador e perguntei a ele, né, você está lendo o quê? Aí ele falou, estou lendo coisas que eu não entendo. Porque aquelas coisas que eu já entendi, né, não faz muito sentido, né? Estou pegando uns livros aqui que eu não consigo entender, que é assim, forçar a mente, né? Tem um vídeo muito bom também de um cara do Sul que ele explica isso. Alô. Tá indo? Dá uma mexida aí. Opa. Tá melhorando. Melhorou? Foi? Melhorou. Foi. Tem um vídeo no YouTube sobre isso, que o cara do Sul dá uma palestra e fala, cara, como é que a gente pode não entender, sei lá, ele dá o exemplo da hipotenusa. Cara, é só pegar cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Você não tem que pensar. Alguém tirou aquilo do zero, só você entender aquilo. Você teve leite ninho, teve leite materno, tem neurônio à vontade para entender aquela porcaria. E como é que você desiste da primeira dificuldade? Não, alguém tirou do zero aquilo. O mais difícil já foi feito, está escrito. Tem que botar a bunda na cadeira e ler, entender isso. É o professor Clóvis, tem um vídeo do professor Clóvis falando, poxa, você tá tudo pronto, né? É só você aplicar aquele negócio, você não precisa inventar, né? Já está inventado o negócio. Então, eu acho que é isso, né? Aqui a gente faz um exercício, né, de discussão, né, para desenvolver esse lado do pensamento, né? Ainda que seja um pouco difícil, né? Mas eu acho que é necessário. Talvez por isso também, né, que a gente tem assim tantos ataques ao pensamento filosófico e ao sociológico, né? Vamos retirar do ensino médio, vamos fazer uma reforma, né? Por quê? Esse exercício que que eu estou tentando fazer com vocês aqui não é muito simples. Exige, né? Existe persistência, né? Na verdade. Mas é muito bom quando você começa a relacionar as coisas, né? É legal. Pensar dá um certo medo, né? Porque tira você do teu conforto, né? Mas sim, né? E, na verdade, assim, eu acho que por hoje, pô, eu tô assim muito satisfeito. Gostei da pergunta da Beatriz, da pergunta do Miguel. Gostaria de saber se Yasmin também fez uma pergunta muito interessante.
Se alguém tem mais alguma pergunta ou comentário para fazer. Hoje foi produtivo. Agradecendo aí ao professor Bernardo também, a participação. Hoje foi show de bola, tô bem. Essas aulas assim deixam a gente mais leve, né? Então, mas aí, 10 minutinhos aí, aberto o microfone aí para as últimas palavras. Eu não coloquei lá, eu não coloquei os vídeos ainda no site, na verdade, porque eu me perdi aqui no tempo, assim, fiquei meio perdido. E minha esposa também estava usando o computador, aí, mas acho que eu já estou colocando já alguns, faltam 2 só. E o de hoje eu coloco ainda hoje, se Deus quiser. Então, Aníris, Beatriz, Alisson, querem falar alguma coisa aí? O pessoal tá aí? Tá ouvindo bem? Ah, não esquece de colocar o nome e a turma aí para poder ficar gravado, por favor. Que você está presente na aula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não respondi. Uma definição, professor, a história é essa de Deus enganador? Tá, interessante como tem um roteiro de como pensar coisas isso. A filosofia é muito simples, obrigado. Professor, fiz uma pergunta em cima. Conhecimento, ok, beleza. Pô, então. Vamos colocando o nomezinho aí, gente. Ei, Aníris, entendeu tudo, Aníris? Entendi, professor. Achei interessante. Interessante, muito bem. E aí, Alisson, entendeu? Alisson é filósofo, hein? Laura. E aí, Laura, como é que tá? Nicolas, entendeu, Nicolas? Entendi tudo. Laura também. Muito bem. Poxa, tá bom então. A galera tá entendendo bem. Né, professor Bernardo? Então, na próxima aula vai ser apresentação de trabalho. Só eu que achei difícil. Pô. É. Na próxima aula vai ser apresentação. Então é isso, meus queridos. Vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo. Hoje não teve sorteio, mas eu vou ver se eu encontro alguma outra revista aqui em duplicata para sortear para vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Se sair, usa máscara. A gente não sabe quando volta ainda. Façam os exercícios. Façam uma rotina para vocês aí, né? Para não ficar pensando no amanhã. Valeu. Álcool gel.